Olá! Começa agora o programa Administrando na Web. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos do mundo da administração e muito mais. E no programa de hoje vamos falar sobre um dos pilares da administração, a logística. Para saber mais sobre o tema, eu converso agora com o mestre em administração com ênfase em logística, Hélio Meirim. Seja bem-vindo, Hélio. Olá, Sabrina. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Hélio, como eu disse, a logística é um dos pilares da administração. A que se deve isso? Eu acho que as empresas hoje, Sabrina, estão buscando cada vez mais ser eficientes em termos de relação de prazo, de custo, né? E cada vez mais a concorrência está muito forte. Então a logística ela visa cada vez mais propiciar um nível de serviço ao cliente adequado, no sentido de propiciar entregas mais rápidas, mais velozes e com mais qualidade para os clientes. Entendi. E qual é o que ela tem a ver com a administração em si? Na verdade, nós, administradores, temos uma vantagem, né, que quando a gente estuda em administração, uma das disciplinas que nos é oferecida é a disciplina de logística. Então, a nossa formação nos propicia uma visão bem generalista. Então, a gente tem uma vocação para entender visões sistêmicas, né, que é um dos objetivos da logística. A logística ela busca integrar diversas áreas da empresa, visando atender cada vez melhor o cliente. E quais são as atividades que a logística engloba? Muito boa essa pergunta, Sabrina. Grande parte de nós associa a logística apenas com transporte. É muito comum a gente passar pela rua e ver um caminhão escrito logística e fazer essa associação que logística é transporte. Verdade. Transporte é uma das atividades logísticas. Na verdade, a literatura conceitua a logística em um grupo de atividades, dentre as quais está transporte, gestão de estoque, armazenagem, manuseio, processamento de pedidos, planejamento de produção, manutenção de informações. Então, a logística é um conjunto de atividades que visa prover sempre os melhores fluxos, né, de produtos, informações e de pessoas de uma origem até um destino. Pois é, e quando esse processo dá errado, o que pode acontecer? Normalmente, quando isso dá errado, nós, clientes, somos os primeiros a sentir isso, né? Não é incomum a gente ouvir e ver nos sites diversas reclamações de clientes insatisfeitos porque desejavam receber a mercadoria numa data e receberam em outras. Então, todas as vezes em que o processo logístico ele não funciona de forma adequada, instantaneamente a gente tem uma insatisfação do consumidor. Por outro momento, se a gente olhar, por exemplo, para o supermercado, todas as vezes em que esse fluxo não ocorre bem, a gente vai na gôndola do supermercado e não tem aquele produto. E aí você deixa de comprar aquele produto e às vezes alguns outros que estão na tua lista de compras, gerando não só a tua insatisfação, mas como uma perda financeira para o supermercado. Então, o consumidor é o que mais paga pelo processo da logística errado, né? Na verdade, o consumidor é o que mais sente, né? E, na verdade, quem paga é o consumidor, o fabricante que deixa de vender, o fornecedor que deixou de fornecer a matéria-prima. Então, acaba que todo mundo perde um pouquinho e nós, consumidores, somos os que mais percebemos isso de frente, né? E existe uma logística de pessoas? Eu costumo brincar que não existe processo logístico sem apoio nas pessoas. Por mais tecnologia, por mais investimento que vocês tenham, a gente acredita que as pessoas são a base de tudo. Uma das coisas que a gente tem observado bastante é que existe uma tendência muito grande de cada vez mais a gente olhar também para o fluxo das pessoas, a questão da mobilidade urbana. Cada um de nós, né, em grandes cidades, acaba investindo muito tempo se deslocando entre um ponto e outro. Então é muito comum agora a gente estar olhando também, não só para o fluxo de produtos e informações, mas também para o fluxo de pessoas, que é a questão da mobilidade, ou seja, procurando otimizar esse fluxo para que a nossa vida fique um pouco mais tranquila. Mas quem tem que investir em mobilidade urbana? São os governantes? Somos nós mesmos? Eu acho que aí essa pergunta poderia ser respondida em duas etapas. A questão da infraestrutura, o governo ele tem como papel primordial fazer a infraestrutura. Então, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos uma tendência a ser estimulados a andar de bicicleta. Para que a gente possa andar de bicicleta de uma forma segura, o governo precisa investir em ciclovias. Por outro lado, para a gente andar de bicicleta, a gente também tem que se conscientizar de que para fazer percursos menores, não precisa ir de carro, poderia andar de bicicleta. Então, acho que tem as duas coisas. Tem o investimento do governo na parte de infraestrutura, para proporcionar
meios de transporte de massa mais eficientes, estruturas para que a gente possa guardar a bicicleta no metrô, ciclovias, mas também existe uma questão cultural em que grande parte de nós acabou se habituando a andar de carro e às vezes acaba gerando algumas complicações. Então, a mobilidade urbana, ela também é um processo de logística. A mobilidade urbana é um processo que envolve muitas coisas relacionadas à logística. E quem trabalha com logística, qual é o perfil desse profissional? Bom, cada vez mais os administradores têm um espaço muito grande, até pela nossa formação generalista, né? Eu acho que não existe um perfil, uma receita de bolo. O profissional de logística ele tem que ter uma visão sistêmica, bem integrada, porque senão às vezes você conserta uma parte e estraga a outra. Então, muitas das vezes você, para comprar um produto mais barato, você aumenta o estoque. Então, ele tem que ter uma visão sistêmica bem integrada. Ele precisa ter uma habilidade de comunicação, porque o tempo todo ele fica negociando com o fornecedor, com o cliente. Ele precisa ter bom raciocínio matemático, né? Porque tem uma série de habilidades de matemáticas, de contas e de cálculos que ele precisa fazer. Ele precisa, acima de tudo, gostar de trabalhar com pessoas, porque como eu falei, não tem como você ter processo hoje sem pessoas e precisa ser uma pessoa dinâmica, né? Que seja acostumada a um ritmo mais ou menos grande, não dá para ficar cochilando. A logística é um negócio que pega pesado. A logística é uma coisa que existe um dinamismo que depois você acostuma, né? É muito comum quando as pessoas ingressam nessa área, elas acham, mas o ritmo é muito forte, mas depois quando você sai você sente saudade do ritmo. Eu costumo dizer que quem trabalha em logística é meio acelerado. E aí eu estava pesquisando um pouco sobre esse tema e eu encontrei um termo chamado logística reversa. O que é isso? Na verdade, se a gente usar aqui o exemplo também aqui da nossa sala, um belo dia a câmara que nós estamos usando aqui, ela vai acabar a vida útil dela e ela vai precisar ter um destino final. A logística reversa é a parte da logística que trata do fluxo reverso, ou seja, um momento a câmara chegou até nós e no momento que ela precisar ser destinada, que não obsoleta, ela vai precisar voltar para a fábrica. Já existe hoje no Brasil uma política nacional de resíduos sólidos que trata especificamente de que todos os fabricantes de alguns segmentos já têm que trazer os produtos para serem tratados nas suas fábricas por causa de questões ambientais. Como as pilhas, os celulares. Exatamente, né? Ou seja, cada vez mais o fluxo inverso, né, o fluxo de trás para frente, ele vai ter que começar a ser feito por uma imposição legal e por uma até solicitação nossa com relação ao meio ambiente. Então, cada um de nós hoje, quando vai a um shopping ou um local de mau movimento, já vê lá que tem uma caixinha para coletar pilhas. Né? O grande desafio, na minha maneira de ver com relação a isso, é que isso gere algum valor. Eu costumo muito brincar e falar para explicar isso de uma forma simples. Se nós dois estivermos na praia e eu estiver tomando um refrigerante em latinha e você tomando um refrigerante em copinho plástico, e se nós dois ao mesmo tempo formos colocar nossa embalagem na areia, eu tenho uma certeza bastante grande que a latinha rapidinho alguém vai pegar ela, porque ela tem um valor econômico. No caso do copinho plástico, o valor econômico dele ainda baixa. Então a latinha ela faz uma logística reversa muito rápida. O catador pega, junta, amassa, leva para o outro, vende e um belo dia ela volta lá para a fábrica de latinha para ser reaproveitada. O que não acontece ainda com outros produtos que têm um valor agregado menor. Então a Política Nacional de Resíduos Sólidos não é uma lei nova, já é uma lei antiga, que está sendo regulamentada por segmentos. Então já tem segmentos que têm obrigatoriedade de fazer tratamento dos produtos, retornando com eles para a base. Então a logística reversa ela é um desafio para alguns produtos, né? É um desafio muito grande, porque se de novo nós usarmos o exemplo da câmera, quando você compra a câmera, ela vem numa caixinha, toda embaladinha, com todos os equipamentos. E daqui a 5, 10 anos, quando você for não fazer mais uso dela, você não tem mais a caixinha, você não tem mais nada. Então, recolher um produto é muito mais difícil do que você fazer chegar a ele quando está bonzinho. Pois é, e falando em indústrias e empresas, como é que elas veem a logística? Elas estão dando valor para isso ou tem algumas ainda que não pensam em logística? Na minha percepção, acho que isso depende do mercado em que essa indústria está inserida. Quanto mais competitivo for o mercado que ele estiver, quanto mais concorrente ele tiver, mais a logística vai ser primordial para ele.
Então, por exemplo, se a gente pegar um produto que é commodity, em que ele não tenha muito concorrente, talvez essa questão de ter um prazo de entrega menor, né, de ter uma qualidade de entrega menor, talvez para ele não seja um grande diferencial. Mas quando você vai, por exemplo, para o varejo, isso é um diferencial competitivo. Vamos supor que nós aqui decidimos comprar um iPad agora na internet, e aí nós vamos ver o iPad da Apple, ele é exatamente igual ao mesmo em todas as lojas que tem na internet, o preço é muito parecido. O que vai fazer a gente tomar uma decisão por escolher um fornecedor A, B, C ou D, talvez seja um prazo de entrega, talvez seja a condição de pagamento. E eu me atrevo a dizer, se tivesse algum lá que colocasse, olha, eu consigo te entregar na hora que você quer, talvez a gente até tivesse disposto a pagar algo a mais por isso. Nesse caso, a logística vai ser um diferencial competitivo muito grande, diferente da indústria de commodities, por exemplo. Sim, então a gente, nas mesmas lojas tem os mesmos produtos, mas se a logística funcionar de uma forma que atraia o consumidor, com certeza essa empresa sai ganhando. Com certeza. E aí também não só na parte de transporte, né, que a gente acabou focando. Desde a parte lá de você inserir o seu pedido, né, que é o primeiro contato que você tem, até você poder acompanhar o seu pedido pela internet. É muito comum, né, nós estamos agora vivendo um mundo que todos nós usamos o comércio eletrônico, e a gente, a partir do momento que compra algo pela internet, começa a gerar uma ansiedade de quando vai receber. E pode rastrear esse produto. Exatamente. Né? Então, assim, tem empresas que te oferecem a oportunidade de você o tempo todo estar vendo onde está o seu produto. Olha, o seu produto já saiu da fábrica, já está em tal lugar. Isso te dá um conforto, né? Uma segurança. Uma segurança, né? É a questão da visibilidade da informação. Existem empresas, por exemplo, para você comprar alguma coisa num site, você tem que preencher 5 milhões de coisas que você já desanima. Tem outras que você dá um clique e já vai. Então, todo esse processo, né, de captar o pedido até ele chegar até você, isso tudo faz parte da logística e com certeza ele passa a ser um diferencial competitivo. Pois é, tem pessoas que compram até produtos em sites da China, mas às vezes esse produto chega antes, ou esse diferencial competitivo que a gente estava falando aqui, ele é melhor do que sites brasileiros. É verdade, é verdade. Nós tivemos no ano passado uma empresa que pagou multas muito grandes porque ela não conseguia atender consumidores aqui do Rio de Janeiro, né? Porque vendeu pelo site e aí não tinha uma logística eficiente, não só de entrega, mas de processar pedidos, né? Então você imagina um site que está 24 horas no ar, recebendo algumas centenas de pedidos por hora, a quantidade de processos que ele tem para fazer isso chegar. Então, com certeza, cada vez mais a logística vai ser um diferencial competitivo, sim. E quando a gente está em épocas festivas do ano, como Natal, onde as pessoas acabam comprando muitas coisas, inclusive via internet, as empresas elas devem reforçar a logística nesse momento, a logística de transporte? Não só a logística de transporte, mas como você aumenta demais o volume de pedidos, na verdade você tem que reforçar a tua estrutura de TI para suportar que não haja congestionamento no site, você tem que reforçar a tua estrutura de separação, né? Porque esse produto antes de chegar na sua casa, alguém teve que ir lá pegar esse produto em algum lugar, ela teve que reforçar a estrutura de compras porque ela teve que fazer encomendas maiores prevendo que ia vender mais, ela teve que reforçar toda a parte de planejamento de demanda, ela teve que imaginar que nesse Natal vai ser o Natal dos iPads, então eu vou comprar mais iPad, ela teve que reforçar uma série de coisas, mas com certeza nessas épocas de pico as empresas precisam reforçar, por isso que existem tendências de automação, né, para que cada vez mais você consiga acelerar a produtividade. E é nesse momento que o profissional de logística se torna imprescindível. É verdade, não só nesse momento, mas nesse que a gente se ressente mais de ter um bom profissional à frente desses processos para conseguir passar por essa pressão aí do Natal, do Ano Novo, do Dia das Mães, do Dia das Crianças e por aí afora. Tá certo, olha, é muito interessante esse termo logística e tudo que ele engloba, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Administrando na Web. E deixo uma mensagem para os administradores que estão nos assistindo agora, por favor. Bom, pessoal, nós administradores temos uma oportunidade imensa de trabalhar na área de logística. Cabe a nós transformar essas oportunidades em coisas concretas. Então, a minha dica é para estudantes e para profissionais de administração que abracem essa atividade logística. É uma atividade extremamente promissora, cheia de desafios e, acima de tudo, em que o dia não vai ser igual ao outro. Então, para quem não gosta de monotonia, acho que é uma área bastante interessante. Tá certo, Hélio. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, você também.
E o programa de hoje fica por aqui, mas não percam as nossas próximas edições, sempre com mais informações e assuntos sobre o que você quer ouvir. Até a próxima, administradores! Tchau!